Sobreviveram, gente? Foi gostosinho, né? Ah, obrigada. Minha filha baixou um santo, tô brincando, nem sei se baixou, entendeu? Mas foi. E eu não lembro de uma palavra que eu disse. Que eu tenho esses negócios do Alzheimer, né? Que eu faço a palestra, as pessoas dizem que eu falei, mas eu não disse, entendeu? A Nath já sabe, né, Nath? A Nath, ela conhece meus Alzheimer, assim, nos agudos. É o silicone. Tô brincando. Ah. A gente tá vendo, é ouro salto, era todo, entendeu? Toda. Aí depois já o Divaldo me chama de menina. Falei, palhaço, menina. Tenho 32 anos na cara, meu senhor. Tá vendo? Foi, né, gente? Ele é muito fofo, né? É, ele é muito fofinho, gente. Ele, ai, menina, você fala bem, sai falando pro mundo. Eu falo, fala isso, meu filho. Não fala que não incentiva que a coisa... que eu já gosto do negócio. Entendeu? Se eu tiver que ficar falando, eu não me controlo exatamente, vai dar um problema. Oi, amor, tá melhor? Que bom. Oi? Não conseguiu? Nada muito diferente do que eu digo aqui. Entendeu? Eu estava mais contida porque assim, eu não posso assustar as entidades que vão lá, entendeu? Entendeu? Tem muita gente de outros centros. Tem gente que não é espírita, entendeu? Que vai lá, entendeu? Aí imagina, eu já vou assustar a pessoa já vai ficar traumatizada, vai falar que eu não vou para o espiritismo nunca, entendeu? Não, e eu, minha filha, eu só comi. Morri de frio, gente. Mas quando eu fui no palco, eu falei, eu morro, mas eu tô bonita. Entendeu? Eu morro, mas eu tô bonita, tô com meu vestido novo, entendeu? Agora, só não gosto daquele púlpito ridículo, né, gente? Que atira daqui para baixo, você não é mais ninguém, né? Tá vendo? Aqui, né, aquela flor lá. Já falei pra minha mãe, falei, eu gosto de tirar. Só que aí me proibiram, aí tiraram esses microfones de mãos de lá. Porque todo congresso eu arrancava o microfone, ia pro lado, aí tinha que mudar a luz toda do palco. Por causa da luz. Aí, o que eles fizeram? Eles botaram esse microfone tosco aqui lá, e aí, porque eu não posso sair do lugar. Exatamente. Entendeu? E essa mudança foi por minha causa. Porque todo congresso eu cantava microfone, cantava, dançava no meio do palco, agora não posso mais fazer nada. Nenhum movimento, posso fazer absolutamente nada. Então, deu certo. Exatamente. Eu cheia de energia aqui, fireworks, entendeu? Tendo que ficar... Tá, não é, gente? Eu falei que ano que vem não quero nem saber que me arrume o microfone de mão, senão eu vou roubar de quem for cantar. É Leila que eu vou roubar o microfone dela. Que é qualquer pessoa que eu vou roubar. Vamos lá, gente. Vou começar com o nosso evangelho, que a gente vai falar hoje de bem-aventurados misericordiosos, à luz de Joana de Ângeles. Vamos falar de sombra, né, gente? Vamos falar de sombra, por quê? Porque sim, tá? Vamos fazer aqui o nosso evangelho. Deixa eu pegar uma parte, tá a parte grande, vou pegar a parte pequena. Que eu já falo muito, o evangelho não pode tomar muito parte do meu conto. Vamos lá. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados famintos, porque serão, e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem de perseguição pela justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que sois pobres, porque de vós é o reino dos céus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós, que agora chorais, porque rireis. Enfim, não vou ler tudo, que é só uma repetição. Vamos fazer nossa prece, que a gente vai engatar aqui. Oi, Rafa. Agradecemos, Senhor, a oportunidade bendita de aqui estarmos. Agradecemos a nossa querida veneranda, que abre as portas de sua casa, para que possamos, da melhor maneira, adentrar dentro da nossa casa interior, nos compreendermos, nos olharmos e aprender a nos amar. Então, assim pedimos a ela que nos inspire na nossa noite de hoje. Graças a Deus. Vamos lá, gente, está me dando um calor. Vou tirar aqui, peraí. Foi o congresso. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar de bem-aventurados os misericordiosos, né? E aí, para a gente poder pensar nisso, isso entra num tópico muito importante aqui para a gente, ó. Eu não vou pegar o telefone, não, vou na cabeça. Quando a gente trabalha um processo de cura, a primeira coisa que a gente tem que fazer é
Mudar crenças e valores, tá? Mudar a ótica e o jeito que a gente olha para o mundo e para as coisas. Porque se você não mudar, não adianta, tá? Terapia nenhuma vai fazer efeito, porque é a mesma coisa que você fala com a porta, com a pedra, entendeu? Com a pessoa que acha que é a mesma coisa. Oi? A pessoa, porque vamos supor assim, que a pessoa pense que fazer o bem é você ser bonzinho, é você super proteger o seu filho, é você abaixar a cabeça sempre. Coisas que a gente ouve, porque a gente ouve isso aqui. Ai, não grita que você perde a razão. Fico pensando, gente, a pessoa besta que fala um troço desse, se ela lê o Evangelho, né? Porque teve um dia que Jesus entrou gritando no templo e ninguém falou para ele, perdeu a razão. Entendeu? Todo mundo ficou como? Então, não pode ser gritou, perdeu a razão. Agora, quando você se descontrola, quando você é tomado por alguma coisa, é completamente diferente. Quando o seu ego está ali, você vai perder a razão. Mas, enfim, isso é papo para outra coisa, mas vamos lá. Então, tem que mudar crenças e valores. Porque se eu ficar achando que ser bonzinho é isso, e isso estiver me acarretando em culpas inconscientes, medo, estiver castrando certas energias minhas, certas qualidades minhas, eu não vou evoluir, eu não vou me curar. Eu vou continuar pensando do mesmo jeito, com a mesma cabeça, vou continuar manifestando a mesma sombra, porque é daqui que vai formar para a gente a nossa sombra. Eu vou continuar criando a mesma sombra. E o que vai acontecer? Se eu não mudo minha cabeça para mudar a maneira que eu olho para o conteúdo que está dentro da minha sombra, simplesmente o conteúdo que está dentro da minha sombra vai sair em forma de doenças ou coincidências, não sei abreviar, tá? Tarará, tá? Coincidências, vou botar um S assim, desagradáveis. Sabe aquelas coincidências desagradáveis? Pode ser até agradável também, mas aquelas que são desagradáveis. Então, estamos aqui. A segunda coisa que a gente tem que fazer começou a mudar crença e valor, é fazer um exame na sombra. Como é que eu faço um exame na sombra? Que conteúdos são esses que eu carrego dentro de mim e que me geram, em verdade, culpa, ou arrependimento, ou vergonha, né? Medo, insegurança, que efeitos traumáticos, né? Que situações traumáticas eu tenho dentro de mim que estão me gerando, que vão me gerar essa sombra, que vão me gerar a baixa autoestima, a falta de autoconfiança, né? Ninguém, quando se apresenta para uma outra pessoa, se apresenta ao seu lado sombrio, né? Tudo bom, querida? Eu sou ansioso, tenho ímpetos de cólera, né? De vez em quando eu babo, né? Sou ciumento, ressentido, extremamente magoado e, olha, mas tirando isso, eu sou uma ótima pessoa, né? Ninguém diz isso. Eu tenho um toque também. Ai, gente, hoje eu vi um negócio tão bizarro, eu tive até que comentar. Sabe aquela Giovanna Elkbach, sei lá, aquela que é casada com... Ela me fez um vídeo dizendo de manias estranhas dela. Ela só consegue provar o sapato do pé direito antes do esquerdo. Eu escrevi o comentário, toque. Não aguentei, gente. Eu não aguentei. E era um vídeo cheio de mania, de loucura que ela vai fazendo. Eu falei, eu vou comentar, porque a pessoa, né, gente? Eu escrevi, toque. Ela não sabia. São várias coisas que você quiser saber o que é um toque. Você entra lá no canal dela, entendeu? Vê esse vídeo das manias e fique chocado. Ela não respondeu, mas com certeza ela deve deletar o meu comentário. Entendeu? Sabe aqueles comentários indesejados que a pessoa bota? Tipo, ela deve deletar, mas eu tive que fazer. Ou ela não vai entender, né? Enfim, vamos lá. Mas, gente, foi com as boas intenções. Porque ela não faz isso, né, filha? Não denigre a imagem. A sombra. Adorei a pergunta. Como é que a sombra se cria, gente? Para a gente poder pensar. A sombra, ela se cria por duas coisas, tá? Ela se cria por uma não aceitação, como ela falou. Não aceitar o quê? Não aceitar emoções e não aceitar qualidades, tá? Como assim não aceitar? Eu não vou dizer nem, eu vou botar aqui embaixo uma outra palavrinha que é melhor. Julgar. Eu dar um valor completamente equivocado. Eu começar a discernir bem, mal. Pode, não pode. Foi? Rafa, senta aqui pertinho de mim, Rafa. Eu estou com saudade de você. Vocês conhecem o Rafa, gente? O urso? Ah lá. Esse é o Rafa, gente. Não é lindo? Tá vendo? Ele já conhece vários amores. Senta aqui, Rafinha. Senta aqui em cima. Não, senta aqui comigo que eu quero que você fique famoso também. Senta aqui. Que eu tô famosa. Senta aqui, Rafael.
Senta aqui, Rafael Freixo. Senta aqui, Rafael Freixo. Isso, aí você comenta comigo. Aí o microfone você comenta hoje comigo. Vai comentar. Menino, não reclama. Não reclama, entendeu? Porque eu aprendi uma coisa. Você reclama, o espírito aparece para você na tua casa, amando o meu, entendeu? E não atende. Eu sei que a Cris não atende. Fala para ela que você está ocupada. Tá? A Cris é a namorada dele, gente, que não sou eu. Tá? Vamos lá. É outra Cris. É mesmo nome, mesma coisa, gente. Coincidências desagradáveis. Vamos lá. Tive que dizer, né? Tô brincando. Vamos lá, gente. Enfim. Então, a sombra, ela vem por esse julgamento, certo, Rafa? Isso, de emoções e qualidades, certo, Rafa? Perfeito, tá? Ou ela vem por uma outra questão que a gente coloca, que é quando você tem... quando você não consegue enxergar em você essas coisas, tá? Então, eu vou colocar aqui assim, uma não consciência pessoal, né? Uma não autoconsciência. Né? Como assim? Quando você, por exemplo, olha, por exemplo, o Rafa, que agora que eu vou pegar o Rafa para Cristo, por quê? Porque sim. Tá, gente? Pessoal de Minas, esse é o Rafa, tá? Rafa é ótimo. Exatamente. Eu vou pegar o Rafa. Ó, Rafa, o Rafa chegou de terno e gravata, pergunto para você, o que ele pode ser, gente? Obrigada, advogado, na cara, se é advogado. Ele tem cara de advogado, ele tem jeito de advogado, ele fala igual advogado, certo? Jamais na minha existência eu poderia ser advogada. Porque eu ia bater na pessoa no meio do tribunal, entendeu? Eu ia dar na cara da pessoa. Se a pessoa chega para mim e fala assim, eu quero tirar o dinheiro do meu marido porque eu me separei, que eu ia matar a infeliz. Eu ia fazer uma terapia com ela. Na hora não ia dar muito certo, né, Rafa? Não ia dar. E o Rafa também, ele fala algumas coisas diferentes. Quando eu conheci o Rafa me falou uma frase que eu fiquei pensando até hoje o que era. Aliás, eu nem consigo me lembrar que foi de Napoleão. Que foi? Você lembra o que foi a palavra que você falou? Não. Agora sim. Estão ouvindo? Ah. Eu acho que a gente foi no PH, eu virei para ele e falei assim, Cris, você tem que botar na sua prova que o princípio da autoindependência é um corolário. Aí ela, corooi? Era corolário. Aí ela, Bem, querido, é um colar. Eu falei, corolário, deriva de. Como se tivesse um princípio e é um subprincípio que está ali juntinho, entendeu? É um corolário do... Aí ela, Exatamente. Aí todas as questões que eu tinha que responder, ele ficava falando essas coisas ridículas, difíceis para mim, para eu não entender, entendeu? Ele já era. A gente fez eu catei ele no PH para trazer ele para o Seja, literalmente, foi isso aí. Entendeu? Não, foi para eu fazer minha segunda graduação de psicologia, abafa o caso. O exame da sombra é, primeira, aceitação. Sim, eu tenho sombra, eu sou um ser das trevas. Ponto. Primeira parte. Segunda parte é, o que tem aqui, entendeu? Vamos examinar o conteúdo sombrio. E examinar o conteúdo sombrio começa por você entender como é que você fez essa sombra, e aí entra Jesus falando, bem-aventurados os misericordiosos. Porque se você não tiver misericórdia na sua pessoa, meu bem, você não vai para frente. E se você não tiver misericórdia da sua sombra, você não ama ela. Se você não tiver misericórdia pela raiva, misericórdia pela culpa, misericórdia pelo ciúme, misericórdia pelo seu acesso de raiva, se você não entender que são simplesmente emoções, simplesmente são a maneira que a sua alma tem de dizer para você que alguma coisa está errada, se você não entender isso... Obrigada, linda. Beijo na sua boca. Tá? Linda. Casaremos. Exatamente. O que acontece? Vira doença. Vira doença ou, né? Ou você começa com esse... Como, Rafa? Fala aqui pra mim. Coincidências desagradáveis. Obrigada, exatamente. Como coincidências desagradáveis. Então, é muito importante que a gente faça esse exame. E se a gente não fizer esse exame sem ter mudado crença e valor, não vai, gente. Quando Jesus fala assim, bem-aventurados misericordiosos, o que é ser misericordioso? É você ter compaixão. O que é ter compaixão? Obrigada, sentir a dor do outro. Exatamente. Você já imaginou que dentro de você existe um conteúdozinho que é personificado, tá? Como é que ele é personificado? Você vai ver eles nos seus sonhos. Quando você sonhar com assaltante, quando você sonhar com pessoas excelentas, pessoas que você odeia, quando você... Que tem as pessoas que são excelentas, né, gente? Tem umas pessoas que você olha e fala, né? Pessoas excelentas. Quando você sonhar que você está num lugar, por exemplo, paupérrimo, pobre, estou numa favela, estou numa comunidade, estou não sei aonde, todo o conteúdo da sombra, ele é
Now. Ele é marginalizado na sua consciência. Agora, você imagina que esse conteúdo da sombra, na verdade, ele fica como? Ele fica sentadinho lá, porque a sua consciência, a nossa cabeça é como se fosse o seguinte. Imaginem um reino. Aliás, é por isso que Jesus usou, né? Ele usou a Troubles, a... Metáfora. Obrigada, metáfora do reino, certo? O que tem no reino? Tem o castelo da Elsa, certo? Esse aqui é o castelo da Elsa. Tem servos, né? O que mais? Tem um rei, vamos lá, tem um rei, tem uma rainha. O que mais tem, Rafael, na época dos feudos? Vamos lá. Tem muralhas. Tem os servos, tem muralhas. Muralhas aqui, eu estou desenhando. Não está muito, que isso aqui é ilusionista, tá, gente? É tipo Monet. Estou incorporada, desculpa. Então, assim, não dá para entender direito. Tipo Florence tá? Anton, ela, na versão feminina. Obrigada, exatamente. Então, preste atenção. Tem aqui muralhas. O que mais tem, Rafa? Tem a galera rich, tem os nobres, né? Tem o clero, que são as nossas crenças e valores que estão aqui dentro, que dizem pra gente, olha, deixa eu botar um clero guerreiros. Aqui. Exatamente. Tem os guerreiros, né? E tem a galera o quê? Tem o povo, tem a plebe, tem o povo. Esse povo menosprezado, essa plebe, é a tua sombra, entendeu? Fala, amor. Porque ela está fora ela não come na corte, entendeu? Não é que ela não é controlável. Ela é controlável, porque eu boto ela na sombra. Você certo? joga ela para lá. Posso dar um exemplo? Pode. Eu fui a uma audiência... o fórum, eu estava falando lá embaixo, né, Flor? O fórum é um lugar em que as pessoas... Tem mais maluco no fórum do que em manicômio. Também acho. Eu já concluí isso. Também acho. Fiquei fora da casa há 2 anos, estou voltando com outras histórias. Você é o Rafael, parte 2. Porque eu vou pedir no final da aula para ele contar para vocês a história do essa não, pelo amor de Deus. Tá, gente? É Essa a mais terrível. engraçada ever. Mas como é que é a sombra? Porque quando você aponta um dedo, tu apontou um dedo, tem quantos virados pra ti? Arrasou. Tua turma é o que há, hein? Tem 3 virados pra ti. Não, 4 ele segura os 3. Né? Exato. E você não quer ver a tua sombra, porque tu quer dar uma marginalizada nela. Tu tá afim de dar uma marginalizada nela. E a sala de audiência é maravilhoso, porque na sala de audiência é a sala em que você vai pegar o teu dedo e vai fazer o quê? Esse aqui, excelência. Sim. E isso é terrível. Quer dizer, isso é maravilhoso. Se a pessoa, pode ser terapêutico até. Se a pessoa souber pegar o dedo do outro que está apontado para ti e falar, será que o cara tem razão? Eu vou fazer um exame da minha sombra. Porque ele pegou o dedo, apontou para mim, e eu estou perguntando, será que ele tem razão se eu não fizer isso? E aí teve uma audiência que era Tava falando lá embaixo, né? Teve uma audiência que era eu adoro barraco. Tem um barraco, o Rafa pode ir lá ver que o Rafa vai estar adorando o barraco. Isso porque ele não é ariano, gente, que se fosse, mas ele gostava mais ainda. É ascendente. Ah, então. E aí teve uma ocasião que eu fui pra audiência e aí 2 herdeiros, era uma leitura de testamento, uma coisa maravilhosa, super calma, leitura de testamento. Um troço tranquilo. Só que não. Aí eu cheguei lá, eu falei assim... O que é isso aqui, hein? Aí o juiz, testamento, que eu trabalho com o juiz. Isso aqui é testamento, a gente vai ler, Rafa. Eu falei, que bom, testamenteiro daí. Tá. Oh, que maravilha. Os herdeiros entraram de mãos dadas. Tão emocionante, gente, juro. Eu olhei aquilo, eu falei, meu pai. 2 herdeiros, tinha coisa mais bonita que isso. O pai acabou de morrer, os herdeiros estão aí felizes. Quer dizer, um consolando o outro, mas assim, entre si, né? Aí começa. Isso. E, curiosamente, olha como é que a coincidência desagradável aparece. Era uma semana em que eu estava discutindo muito umas questões patrimoniais na minha família. Mas uma pessoa que vem ao já falou que, eu tô pleno, né? Eu vou precisar de discutir alguma coisa na minha semana relacionada a patrimônio. Vai acontecer? Não vai, porque eu tô pleno aqui, eu vou ao por um descuido. E aí... Ele falou, não, Ju, você vai fazer essa audiência comigo, Rafa? Vem aqui. Eu falei, mas eu só leio o testamento. Não, vamos fazer juntos. Eu falei, ai, meu pai. Aí entram os herdeiros, de mãos dadas. Aí o testamenteiro pega o negócio, aí dá para o juiz, aí o juiz começa. Deixo, blá, 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 umas coisas que tem em todo o testamento, aí começa. Deixo para o filho varão primogênito, o imóvel situado à rua, para Leblon. O do Leblon fez assim, o outro deu o olhadão do tipo...
O do Leblon foi pra ele. Aí o cara continuou. Deixo para o herdeiro fulano II o imóvel situado na rua tal, Campo Grande. Brasil, a cara do herdeiro que foi parar em Campo Grande. Você não tem... Papai era maluco, sempre soube disso. Aí virou... Aí, olha o dedo, olha o dedo. Você só abaixava a cabeça para papai, não sabia dizer não, só dizia assim, eu quero ovelha negra desta família. Fui parar Fui em Campo parar Grande. onde fui parar. E o herdeiro que, em tese, né, abaixava a cabeça para dona. Ela, você que não sabe o que você está dizendo. Você não é caridoso. Porque nos fins da vida de papai era eu que limpava o cu de papai. Rafael Frias. Falei, Brasil. Estamos online. Temos online? Desculpa. Estamos online. Era eu que limpava o pi de papai. Eu falei, senhor, eles estão discutindo. Você tá entendendo? O grau do eu mereço imóvel tal. E era um dizendo que o outro não era caridoso, porque não era carinhoso com o pai, porque não colaborou, digamos assim, com as partes mais dificultosas do pai no final. E o outro dizendo que ele era um revolucionário sem causa, que gritava por tudo, que não sabia porque gritava, papai ia acabar não gostando mais de mim e menos de você. E eu saí daquela... Acabou o dinheiro, não lemos mais, acabou, paramos o testamento no meio. Falei, senhores, vamos marcar outra audiência. Hoje não vamos acabar com essa audiência, vamos acabar outro dia. Vamos abaixar o ânimo e vamos resolver outro dia. Por mim, eu falava assim, os dois tinham que ir para o núcleo de psicólogos. Podem sair aqui, ó, terceiro andar, pode vir à esquerda, para o núcleo de psicologia do fórum. E eu fico pensando, se essas pessoas... É porque, assim, você tem que analisar, você tem que fazer o exame. Eu não sei qual dos dois tem razão. Numa sala de audiência, você nunca sabe quem tem razão. Aliás, numa sala de audiência, várias mentiras acontecem. Direito é sempre do ego, né? Aliás, o direito é complicado. É. Estamos falando de ego e não de self. Mas temos que fazer o exame. Temos que fazer exame, porque, na verdade, quando você faz isso, o que é caridoso? Quem é caridoso? Né? Quem cuida do pai ou quem cuida da sua vida? Ou quem... Enfim, gente, não estou aqui dizendo que você não tem que cuidar do seu pai, chutar teu pai e botar no lixo, né? Não. Estamos dizendo que é muito relativo, foi o que o Rafa falou. Mas, para isso, eu tenho que mudar o quê? Senão, eu não saio do lugar. E aí, quando eu falei do reino, você imagina que a tua sombra é isso aqui. Você tem aqui o castelo, onde mora o rei, os nobres, certo? Que é tudo... O que são os nobres? É tudo aquilo que você pode fazer. Tudo aquilo que você é e você acha legal. Tudo aquilo que está tranquilo em você, certo? Você tem o clero, tá? Vou botar aqui assim, a igrejinha. Você tem o clero, que seriam as suas crenças e valores. Ou seja, eu digo aqui para o meu reino como é que vai funcionar a crença, como é que vai funcionar a ordem, certo? E eu tenho aqui a plebe, uma pequena parte, ou grande, né? Não sei. A pequena parte da plebe. Quem é a plebe? São aqueles marginalizados, os excluídos. A sua sombra, ela é excluída de permanecer na sua consciência. Ela vai aparecer no seu sonho sempre como algo marginalizado. Qualquer símbolo de marginalização, né, é simplesmente a sua sombra. Se você está num sonho, eu estou numa casa que está caindo aos pedaços, você está na casa da sombra. E esse conteúdo sombrio, ele fica igual a plebe. A plebe, você veja só, essas pessoas sofrem, não, Rafa? Essas pessoas, elas sofrem, essas pessoas, elas têm as suas feridas, elas não são compreendidas. A tua sombra está exatamente da mesma maneira. Então, talvez a sua agressividade, se a gente castra a agressividade, está sentadinha num banquinho aqui na plebe falando, poxa, não tenho, eu ainda tenho que pagar, ainda dou minhas coisas para essa pessoa poder viver, e eu não sou reconhecido. Eu não posso participar disso aqui, ó. E aí, ela pode fazer duas coisas. Ou ela adoece, e aí você faz a doença, ou ela se rebela. Quando ela se rebela, ela toma conta de você. E aí a gente vai trabalhar depressão, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade e troubles, as doenças psicológicas, mentais que a gente tem, vêm do efeito sombra.
tá? Da sombra rebelde. Vem de um conteúdo que dentro da sua psique foi marginalizado, rechaçado. Por quê? Por um julgamento completamente, vou falar a palavra, é agressiva, mas eu vou, idiota. Porque nós temos uma habilidade fantástica de não pensar e simplesmente comer informações. Não questionar. A gente está numa doutrina espírita, tá? E a pergunta que eu faço aqui para o pessoal espírita é: quantas coisas a gente não ouve de religiosos, tá? E não pessoas que têm religiosidade, que são da nossa doutrina e que machucam os nossos conteúdos da sombra. Uma vez eu ouvi a seguinte situação. Graças a Deus eu sempre fui uma pessoa ovelha negra, que ia ficar sempre com o imóvel de Campo Grande. Então, assim, eu, em algum momento, né? Eu também. A gente ia morar em Campo, a gente mora junto, Rafa. A gente faz aqui Campo Grande, a gente funda um puxadinho. Nada contra o pessoal do CG, tá, gente? Amamos vocês, mas é Campo Grande, né, gente? Tô brincando, Big né? Field. Nesse caso, né? A gente preferia, enfim, vamos embora. Então, olha só, o que a gente pensa aqui, né? As criaturas que pensam, né? Se você perceber, todos os grandes o pessoal que tinha religiosidade, não só religião, eles foram considerados pessoas revoltadas. Francisco de Assis foi um, que teve que ir até o Vaticano, né? Teve que chegar lá, falar com o Papa, tudo bom, seu Papa? Olha, eu só queria viver nos preceitos religiosos, apenas isso. Tá? Mas se isso ofende a coroa que você usa, a sua taça de ouro, o tamanho da igreja que você está, porque você esquece que bem-aventurados os pobres pelo Espírito, sinto muito, Senhor, eu não esqueci. Isso é um problema. Aí eu ouvi a seguinte frase da criatura. Ela estava falando de acessos de raiva, aí ela solta a pérola. Porque o que você faz quando você está num pleno acesso de raiva? Aí eu falei, querida, num pleno acesso de raiva já não sou mais eu, né? É a raiva. Eu não posso fazer nada porque eu estou completamente tomado por um complexo. E ela vira e solta assim, você calma, você fica quietinho, você respira, você conta até 10, e conforme o ar vai entrando dentro de você, você vai serenando e percebendo que não há motivos para ficar irritado. Só de eu ouvir isso, já me deu um ódio na cadeira. Eu sentei e falei, Deus meu. Aí ele esqueceu de continuar. Aí você chega em casa com uma gastrite crônica, uma pequena colite, uma pequena disenteria, um pequeno câncer, uma pequena doença para você cuidar para o resto da sua vida, porque você não sabe o que fazer com a raiva e castrou ela de uma maneira espírita. Surreal. Surreal. Quanto mais você reprime a sua sombra, mais isso tende a se tornar uma doença psicológica? Total. Quanto mais você reprime sua sombra, mais isso tende a se tornar uma doença total. Quanto mais você reprime a sua sombra, mais forte ela fica. Por isso que a gente fala, não dá para fugir. Agora, você só integra a sombra com bem-aventurados os misericordiosos. Se você conseguir olhar com um olhar completamente de amor para esse conteúdo que é sombrio. Olhar com um olhar de humanidade. Como assim? Eu tenho, eu faço, o mundo faz, logo é humano. As pessoas querem sair do estado humano e pularem para o estado santo, mas sem ter vivido o que a gente chama de própria humanidade. As pessoas querem ser pessoas boas, elas querem fazer o bem, né? É sempre esse discurso, mas elas não pensam no que é fazer o bem, muito menos no que é ser uma pessoa boa. Ok, está com consciência, está com consciência. Você não tem necessidade de se alterar ou não se alterar numa situação. Isso, o que a gente quer colocar é, se você se alterar ou se você não se alterar, a gente tem que estar sempre entrando em contato com a consciência. Eu não me altero por quê? Porque é errado, porque eu reprimo, ou porque realmente eu estou tranquila. Entendeu? E eu me altero por quê? Porque isso fala de mim, ou porque realmente é alguma coisa que me altero, mas não me fere o ego. Então, por exemplo, vou dar um exemplo simples. Às vezes eu estou andando no trânsito e eu sou uma pessoa que eu não consigo sair de casa sem dar uma buzinada. Né? Eu já falei que uma vez eu acabei com a buzina do meu carro, eu estava buzinando, a buzina fez, e acabou. E eu fiquei chocada, como alguém... Meu pai ficou mais chocado ainda, quando eu liguei para ele para contar, ele falou assim, como um ser humano acaba com a buzina do carro, minha filha?
Você não acabou com o freio, você não acabou com os pneus ainda, você não acabou com nada, você destruiu a buzina, né? Porque eu estava apenas buzinando. E aí, eu buzino, às vezes falo alguma coisa, não sei o quê, e depois que eu buzino e falo, eu estou plena, continuo calma. E aí, às vezes, meu namorado vira para mim e fala assim, cara, você grita no trânsito. Eu falo, não, eu não grito, eu estou calma, estou serena. Ele não grita, chega em casa e começa, aquele babaca que chega... Até de noite, isso vai gerar enxaqueca, vai gerar uma gastrite. Rafael sabe como é que é? Vai gerar um processo, vai gerar um atendimento no Luiz Mário para voltar para a plenitude, entendeu? Então, assim... Aí isso você... é uma crença foi uma palestra, não foi aqui no Seja, porque aqui no Seja a gente não escuta isso, mas foi fora do Seja. Falando sobre trânsito. Porque trânsito é um negócio que mata você, né? Me mata, trânsito é um troço terrível. E aí, o conselho do palestrante era, por favor, não buzine. Não buzine. Eu ouvi isso também, fiquei chocada. Eu falei, senhor, se eu não buzinar, às vezes, a pessoa que merece levar a buzinada não se toca de que está infringindo brabamente as leis de trânsito e que, às vezes, essa pessoa na frente vai gerar um abarroamento. Às vezes, é a minha buzina que faz ela despertar e falar assim, opa, peraí, tem alguém buzinando aqui. Ó. O que está acontecendo aqui? Você está entendendo? É terrível. Mas aí a gente não buzina porque você perde a razão. Vai. Ai, que bom, somos amigas de buzina. Um dia eu matei uma pessoa, tô brincando. Então, vamos ensinar como terminar. Vamos pegar exatamente o exemplo do trânsito, tá? Vou pegar aqui o exemplo do trânsito para a gente mudar crenças e valores para fazer o trabalho da sombra. Vamos supor que você pegue seu carro ao sair do Seja, certo? E esteja com um pouco vontade de fazer um xixi, de fazer bater uma fome, alguma coisa, certo, gente? Pode ser outras coisas também, mas que eu não vou dizer. Mas você pega o seu querido carro, certo? Isso é um carro, tá? Isso é um Minion, Cristiano. Isso é um Fusca, tá? Só sei desenhar Fusca. Isso é um carro, A frente está lá? Oi? A frente do carro está lá? A frente aqui a fumacinha saindo, ó. Aqui é o vidro das crianças, aqui atrás. Aqui é o vidro do adulto, entendi. Porta. É que eu botei a roda um pouco no lugar errado, que a gente faz assim. Pronto. Agora tá mais. Agora é um carro. Esse aqui é o farol do carro. Essa é uma pequena boquinha delicada que a gente adquiriu o adesivo quando saiu da concessionária. Foi exatamente isso. Oi? Um Flintstones? É o carro, gente. Mas está redondo, é porque passou no buraco, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, aqui estamos de carro, feliz da vida. Você está um pouco constipado. A pessoa está um pouco estranha, com a fome, meio tensa. Aí você vai. Aí tem uma pessoa que resolve sair de casa também no mesmo dia que você, na mesma hora, pega o carro dela e anda a 40 quilômetros por hora. Aonde que ela anda 40 quilômetros por hora? Na pista da esquerda! Na pista da esquerda. E tem uma placa no tamanho da cabeça dela, escrito que tem que andar 80 quilômetros por hora. Essa pequena pessoa, ela não sabe o quanto que ela atrapalha a porcaria do trânsito. Entendeu? Entendeu? Esta pessoa não sabe. Esta pessoa precisa ser alertada. Porque se amanhã depois é a mãe dessa entidade que está passando mal, que está constipada, babando no carro, tendo uma convulsão, e você está andando a 40 km por hora, você, entendeu? Exatamente, a pessoa morre porque tem uma anta que resolveu sair na rua para dirigir completamente desligada. Então, qual é o problema que essa anta tem? Ela é desligada. Ela só faz isso porque ela saiu de casa totalmente desligada. Para eu poder sentir... para eu poder ligar ela, eu dou uma buzinada básica, né? Passo de carro e digo assim, senhora, outra mão, por favor, né? Mas, assim, para a raiva poder sair de mim, eu tenho que entender que estar desligado é bom ou é ruim? Porque é exatamente o que eu olho para ela e digo que eu não sou naquele momento. Oi? Desligado. Que eu não sou, porque eu não faço no trânsito. É óbvio que de vez em quando você faz porque você é brasileiro.
Né, gente? Aqui no Brasil, eu não sei porque a gente faz tanto tempo para tirar carteira, mas parece que a gente não tira carteira, né, gente? A gente ganha o bilhete, mas amassa e joga fora, né? Então, assim, e ser desligado é bom ou ruim? Pô, ser desligado é muito bom. Se você não se desligar, você não tem. Você não dorme, você não tem mediunidade. O médium tem que ser um pouco meio... né? Você não medita. Se você não desligar, você não relaxa. Então, estar desligado é maravilhoso. Você não entra em estresse, mas em determinados lugares. Agora, se eu sou uma pessoa que eu vivo ligada no 220 volts, né? Não o da TV, gente. No caso da tomada. Se eu sou uma pessoa que eu sou assim, ó, ligada, e não sei o quê, se eu tenho essa coisa de ser rápida, e eu não consigo ver em mim o outro lado, a paciência, o desligar, a tranquilidade, e não vejo isso como alguma coisa humana, o que acontece? Eu vou sair do carro. Jimmy, a Nath está aqui. Levanta a mão, Nath, que é seu marido. Isso. Né? Enfim, aí eu vou ficar. Então, a gente sempre tem que pensar naquilo. Vou dar um outro exemplo para vocês. Eu moro perto de uma comunidade imensa aqui da Barra. Todas as comunidades da Barra eu tenho que pegar para chegar até minha casa. Né? E o que a criatura da comunidade faz? Né? Tem duas pistas, né? Uma para ir e outra para voltar, e a entidade ela constrói a casa dela na beira da pista. E aí, quando passa caminhão de lixo, ônibus, faz aquela fila imensa, porque ninguém pode ultrapassar, porque não tem espaço. Quando não, eles param no bar para beber um negócio, nananã, aquilo, tá, certo? Quando eu fico muito irritada de ver isso, eu olho e falo que eles são o quê? Na minha cabeça eu falo, sem educação. Não tem educação, não tem cultura, porque a pessoa só faz isso, ela não pensa. Certo? Ela não aprendeu de alguma forma a fazer isso. Então, ela não tem educação. Ótimo. E eu tenho? Se eu pensar a nível Juju de Ângeles, a nível Divaldo Franco, a nível Nise da Silveira, eu vou descobrir que a nossa educação está um pouco estranha, né, gente? Está um pouco, epa! A Joana deve olhar para mim de vez em quando, fazendo umas coisas, e falar assim, ah lá, que besta. Né, gente? Ah lá. Né? Deve falar a mesma coisa, lá, sem cultura. Então, assim, eu tenho que aprender a relativizar isso. Eu tenho que descobrir que também estar sem cultura e sem não ter educação é alguma coisa natural. Como assim natural? É a mesma coisa uma criança. Eu vou ficar irritada com a criança porque ela fez alguma coisa? Mas, às vezes, nós temos um nível cultural como de criança. Agora, eu não posso me incomodar com isso. Porque, se eu me incomodar com isso, eu estou julgando um aspecto e estou transformando ele em sombra. Foi, gente? Por isso que eu falei, muda a crença. Vai, amor. Você não tem tempo para elaborar isso na hora do pânico. O que você faz, amiga? Xinga, depois reza. Xinga, depois dá uma rezada, entendeu? Manda para os infernos, depois fala, é brincadeira. Mas lembra disso, você foi tomada, você abre o vidro, fala, vai para os infernos, fecha o vidro, quando você voltar na CNTP, você fala, vou meditar sobre a minha raiva, entendeu? Deus queira que ele não vá para o inferno de verdade, porque ele é o meu maior desafio. Vou ser misericordiosa. Vou trabalhar a minha sombra. Vou usar ele para ser o meu instrumento. O problema é que as pessoas falam, não podem nem falar. Claro que pode, né? O problema é que você tem que tomar cuidado para não tomar um tiro nos cornos também, né? Mas, enfim, a gente precisa... Porque na hora você não vai parar. Isso é um complexo que te toma. Tem? Olha. E hoje tomo aquela. Não. Mas eu posso falar uma coisa? Cara, é lindo esse depoimento, porque eu juro, a parte do pegar a cabeça da minha mãe e botar no asfalto é uma cena forte. É uma cena, isso, gente, mas o ponto hoje é estamos esse. Mas você sabe, Rafa, que isso que aconteceu a gente faz o tempo inteiro, só que a gente não conscientiza, exatamente. Exatamente, o tempo inteiro. Eu acho que é porque a nossa crença é tão forte de que a gente não pode ter isso, que é aí que a gente se castra e não deixa agir de uma forma tranquila. E vocês querem saber de uma coisa também que é super legal? Esse é Ken Wilber. Quem é Ken Wilber? Você pega o livro O Homem Integral da Joana, vai na última página e lê lá o nome dele, Ken Wilber. Se você for ler o Espectro da Consciência de Ken Wilber, ele ensina uma coisa ótima. Ele fala assim,
E eu vou pegar dela, da nossa amiga que falou, né, que não se permitia sentir raiva. Ele fala assim, quando você sente raiva, como é que você faz para a raiva passar? Raiva, medo, culpa. Você simplesmente fecha os olhos, não pensa no que te deu raiva. Pensa na emoção, pensa em você sintetizando a emoção. E fala, eu vou aumentar mais. Simplesmente você tem um gap, você tem um buraco, você tem um esvaziar. Por quê? Porque você está conscientemente manifestando aquela raiva que aparentemente parece que tomou você. E que não, ela não tomou você. É a gente que faz. Nós temos que ter autocontrole, autoconsciência. E aquilo vai desaparecer. Isso é um gatilho para a gente pensar. Só que eu tenho que meditar. Por que que aquilo me deixa com raiva? E descobrir que ter raiva de alguma coisa é maravilhoso. A raiva, gente, é a única energia, tá, que faz a gente se coçar. E ela aparece... eu também me coço muito, adoro. E ela começa quando você... Gente, a cara do Fernando. Você tá bem, Fernando? O Fernando tá com uns olhos desse tamanho, porque o olho dele é azul, é verde, né, gente? Azul. Um verde e um azul, olha que maravilha. Né? Assim, ó, eu falei, gente, ele, né? Ele deve estar pensando, tomara que a Luana não me escute, tomara que a Luana não me escute, tomara que ele esteja falando com um amigo imaginário, pelo amor de Deus, qualquer coisa. Mas fica tranquilo. Mas pode acontecer, a Luana apenas quebrar a casa, a gente vai na Toque e reforma. Então, assim, então vamos lá. Então, é a gente fazer conscientemente isso, para qualquer coisa que a gente tenha. Vou dar um exemplo. Quando a gente foi para Assis, você lembra o dia que a gente subiu de ônibus com o Lucas? Primeiro dia, a gente chegou em Assis e subiu. Aí a gente subiu. Vamos em maio de novo, vamos? Vamos em maio de novo. Então vamos fazer de novo nossa viagem para Assis em maio, gente. É para todo mundo, tá, gente? A excursão, a gente vai montar aqui direitinho, a gente vai divulgar. Aí a gente chegou, pegamos o ônibus para subir para Assis. Aí um amigo nosso, Lucas, sentou do meu lado e começou assim. E ele ia falando alguma coisa comigo, porque eu nunca pensei que... E aquilo foi me dando o quê? Um ódio. Aí eu falei, ai, meu Deus. Aí eu olhei para ele e falei assim, Lucas, por que você está soluçando? Ele, não sei. Aconteceu, do nada. Aí ele falando tranquilamente. Aí a gente tinha levado um dinheiro, eu peguei 50 euros do bolso, olhei para ele e falei, se você soluçar agora, eu vou te dar 50 euros. Ele fez... E parou. Aí eu peguei, guardei o dinheiro, falei, você não vai soluçar mais. Aí ele, como isso? Eu falei, simplesmente, o soluço, quando a gente tem soluço, parece que não é a gente, né? Parece que o soluço, ele estava em algum lugar, daqui a pouco ele vem subindo e você, meu Deus, não me controlo. Né? E não é isso que acontece. Na verdade, o soluço é uma ansiedade não conscientizada. O menino, gente, era a primeira viagem que o menino fazia de avião. Tava maluco, o garoto tava louco. Ele tava igual um pinto no lixo. Se batendo, subindo para si. Né? Ele tava quase pegando o ônibus, botando as costas, falando, eu levo a galera. O bichinho entendeu? Tava doido. Não tava. Ele tava, gente, ele tava... o olho dele parecia que ele tava drogado. Aquele olho... Né? Eu falava para ele, Lucas, não mostra muito gente que está um pouco arreganhada, que as pessoas vão achar que você está com raiva, com alguma coisa aqui, entendeu? Tava num grau tenso, entendeu, gente? E uma ansiedade fora do normal. Fora. E aí, o que aconteceu? Eu falei para ele, se você soluçar agora, eu te dou 50 euros. Ele teve que querer soluçar. Aí o soluço fez o quê? Parou. Porque ele tomou controle, consciência. Se ouviu na casa espírita, seja, porque você não vai ouvir outra casa, não, mas tudo bem. Exatamente, mas eu só fui para que seja. Que bom, gente, adoro. Mas, ao mesmo tempo, você está dizendo que, teoricamente, é bom ter raiva. Lógico. Uhum. Porque te traz essa questão. Não, isso eu entendi. Mas como que eu vou separar essa questão de aquilo que está no outro incomoda em mim, ou quando é aquele momento que eu tenho que sentir raiva em mim? Simples, quando aquilo que está no outro não incomoda em você, você simplesmente tem raiva porque ele está usando de maneira errada, é uma raiva natural. Sim, é o Jesus está na ira santa. Agora, quando você se incomoda porque o fulano tem aquilo, aí é bizarro. É o cara da audiência, isso aí. Dá para parar. Mas aí você sentiu raiva com o soluço do garoto, por exemplo. Lógico, mas porque ele não estava usando, ele estava muito... Mas sumiu na hora. Eu não fiquei com raiva do idiota com o soluço, vou matar ele. Porque senão eu não teria falado para ele, Lucas, te dou 50 euros. Eu falo, Lucas, te dou um soco na cara se você não parar agora com esse soluço. Porque está me irritando. Entendeu? Poderia Estaria falando ter uma dito. mentira, porque não estava me irritando. Eu me irritei com aquele...
Sabe, ele queria falar. Eu estava consciente da minha ansiedade, porque eu já dentro do ônibus, quando a gente foi, eu já estava assim, e né, não sei o quê, eu não dormi. A gente virou à noite, eu fui falando no avião. Imagina, foram 8 horas, eu falando no avião, 8 horas. Ela quase não fala aqui, Gente, você imagina num avião. eu não parei de falar. Eu fui falando no avião, chegou em Assis, todo mundo meio assim, e eu ainda falando, eu vou subir para a cidade. Os meninos com olheira desse tamanho, eu vou subir. Eu estava tão ansiosa, conscientemente. Ele estava inconscientemente. Mas não me incomodou a ansiedade dele. Se me incomodasse, eu falasse, ai, garoto ansioso, idiota. Cara, não ia nem funcionar o que eu falasse para ele, e eu ia estar projetando a minha sombra. Entendeu? Mas você só vai saber disso se aquilo que tem no outro que você não enxerga não te incomodar. Nós temos tudo. Como se aquilo fosse uma coisa completamente natural. Ele está ansioso. Quando eu vi ele daquele jeito, estranho, arreganhando os dentes, com o olho brilhando, e soluçando, eu olhei e falei, acho que ele está ansioso. Num nível muito extremo, né? Um nível master. E eu estava como, gente? Eu estava acordada, falando durante 8 horas sem parar no avião. O tempo inteiro, eu estava como? Alternativa A, em paz, alternativa B. Eu estava pior do que ele. Só que eu estava consciente, porque eu sei como é que eu fico quando eu vou para Assis. Então, eu estava plena alegria. Só que eu estava consciente que eu estava ansiosa. Eu sabia, ele não. Ele estava contendo as emoções. Sabe aquela primeira viagem que você vai de avião, que você tem que conter as emoções? O avião está subindo, você começa a rezar, fala, meu Deus, como é que essa porcaria voa? Só que você tem que fazer a aparência de que chique, me dá um vinho que eu vou tomar, entendeu? Estou acostumado, viajo todo ano para fora. Mentira, entendeu? Você não vai nem ali na esquina, você não vai nem em Rio das Pedras, entendeu? Nem em Cabo Frio. Mas a pessoa estava com aquela cara... Né? Ele passou o voo, ele também ficou acordado. Não sei se ele ficou acordado. Ele ficou acordado? Ele dormiu uma partezinha só. Ele dormiu uma pequena partezinha. Mas você vê que o menino, ele estava... Não, ele estava possuído demais. por uma tensão, né? Bati numa amiga. Espiritamente, com o evangelho. Tá ótimo. Eu lembro de você. Eu estava ajudando a fila do Rossandro, é verdade. Da Lívia. Que você ajudou todas as pessoas que queriam também tocar no Rossandro. Mas, gente, isso é óbvio. Você quer saber uma coisa? Vocês querem fazer uma... ótima. Maravilhoso. Vocês querem ver uma coisa que a gente está falando aqui? Olha só, o Divaldo... Vocês já perceberam que onde o Divaldo vai uma pessoa do lado dele? Quer dizer, o Otávio, que a gente chama de o Sombra, às vezes, né? Sombra. Que ele anda. Então, por quê? Porque o Divaldo já chegou ao cúmulo de estar fazendo xixi no banheiro e uma senhora... avistaram o Divaldo entrando no banheiro, entrou, o Divaldo estava com os documentos para fora, fazendo aquele xixi delicioso, a mulher chegou do lado dele e falou, ai, Divaldo, eu te amo, eu assisto suas palestras. Ele assim, senhora, depois desse dia, ele teve mais do que certeza que ele precisava do Otávio, isso é ele que contou. Então, você imagina, então, uma outra pessoa, a gente acabou no palco, não sei o quê, aí a gente estava lá falando com o pessoal, ali no final do congresso, aí chegou a senhora, o Rossandro estava lá, né, o Rossandro é muito engraçado, cara, né? Ele é muito ele tira engraçado. uma foto comigo, a gente bateu uma selfie, não sei o que. Ele agora pega o meu WhatsApp, me manda. Aliás, tem que mandar um WhatsApp pro Rossandro pedindo a foto, né? E aí, a gente ali e tal, e o palco é bem alto, né? Aí daqui a pouco uma senhora grita assim, Rossandro, o sonho da minha filha é abraçar você. Aí o Rossandro ficou meio sem graça, tipo, tem que ser um abraço, não pode ser um toque. Aí ele foi perto dela e falou, oi. Aí a mulher gritava, abraço, abraço. Aí ele começou a agachar assim no palco, sabe? Ficou numa posição. Aí abraçou a menina assim, eu e Luzmar, a gente olhou assim. Aí ele voltou, aí ele fez assim, né? Aí eu falei, fazer o quê, né, gente? Contrata um Otávio pra você também, né? Porque, gente, tem gente que é sem noção. E isso é muito bom, porque você acalmou ela. Ela estava fazendo uma coisa que ela mesma estava desconfortável, descontrolada. Ela estava demais, Entendeu? Era um excesso.
Eu falei, Duda. E isso é uma maneira de você fazer com que ela volte. dando Porque B.O. que coisa é essa que ela transpõe para ele que ela não consegue ver dentro dela? Que ela acha que ele é maravilhoso, que a presença da criatura, que ela tem que tocar. É muito doido. Vou mandar um recado. Querida, você que E eu saiu tirei na umas foto. 6 fotos. Eu ia Você tirando que amou foto. o Sandro. Eu tô tirando. Entendeu? Tome um Rivotril antes de ir para as palestras dele. E o pior é que, assim, Tome quando um você vai Rivotril. falar com ela, a intenção dela era assim... Gente, olha a fila, o tamanho. Se todo mundo... A intenção dela era, tipo assim... E o se pior todo mundo é que que tá nesse nessa momento fila... você tem que falar espiritamente, né? Senhora, a senhora Não, poderia... Aí vem senhora. uma amiga ótima que assiste a aula e fala, garota, Pelo amor tira de o peso Deus. aí, tá ótimo. É, Tá vendo, gente? Nada como seguir o palestrante até o banheiro. exatamente. Então, assim, isso é Sigam, maravilhoso. dica para o próximo congresso. Exatamente. Viu? Dá Cris uma vai ao banheiro seguida. que horas, Cris? Eu vou daqui a pouco. Vou fazer um xixi, entendeu? No congresso, quem quiser autógrafo. Autógrafo, exatamente. Mas, gente, vocês sabem que tem gente que é sem noção. Agora, talvez nem ela percebeu. É quando você... Ela parou com a intenção. Gente, vocês sabem que uma vez eu aprendi uma coisa com o Luiz Mário fantástica. O Luiz Mário é psiquiatra, né? Então, o Luiz Mário, ele trabalha com gente, né, que vai do normal, consigo falar com você, até aquela gente, estou tendo uma crise, não fale comigo que eu irei te matar. E aí, um dia, a gente pegou uma senhora tendo uma pequena crise aqui, né? E aí ela falava, chorando. O Mário, mas não pensou duas vezes. Chegou e falou, senhora! A senhora parou assim. Senhora, e ele fez, pá, ele foi direto. Não. Ele, estou aqui para tentar acabar com a sua dor. Meu nome é Luiz Mário, eu sou psiquiatra. O que a senhora está sofrendo? Aí ela começou, eu não perguntei isso, eu perguntei por que a senhora está chorando. Aí ela começou a centrar. Quando ele acabou, né, de dar-lhe o sermão dela, né, porque ele falou, está chorando, ele depois falou que ela estava chorando sem razão. Ela fez isso aqui, ó. Ai, obrigada. Você percebe nitidamente a mente da pessoa que começa a fazer isso aqui, ó, vai começando a fazer isso aqui, ó. Quando você entra numa clínica psiquiátrica, você aprende. Aliás, quando você é psicólogo, você aprende, né, se você fizer um estágio lá, que em certas situações você precisa usar da autoridade, da austeridade, né? Você precisa ter a postura. Então, assim, isso é uma delas. Eu acho que se Iraci estivesse lá junto com o Rosana, ela já teria espantado a menina com um livro na cara dela. Tá, entendeu? Que Iraci é ótima, Iraci é maravilhosa, Iraci ela não tem pudores, né? Mas assim, a gente brinca falando isso, mas é verdade, gente. Imagina o descontrole para essa criatura. Entendeu? É terrível. E aí a gente vai pegar a criatura e vai fazer uma terapêutica da criatura. Criatura, que sombra que você vê no Rossandro que você não vê em você? Porque a sombra pode ser positiva. E aí, quantas vezes a gente não ama a gente porque a gente não tem uma coisa que é positiva? Aquela pessoa, né? É o que a gente fala. A pessoa que ela se vê só de um jeito. Eu não sou uma pessoa calma. Não adianta. Ela é calma, ela manifesta calma, só que ela não consegue ver. O dia que ela se vir calma, ela vai falar, cara, eu sou também calma. Aí ela vai passar a ficar mais estável. Mas o que acontece? Ela não acha dentro dela. E o grande problema é esse. As coisas boas a gente não acha dentro da gente. Então, nós somos as primeiras pessoas a não ser misericordiosas conosco mesmo. A gente não sente a nossa dor. A gente continua não querendo enxergar, achando realmente que eu não sou. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui. Peguem Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é uma pessoa iluminada. E aí a gente olha pra gente e fala o quê quando a gente fala dela? Nós somos um lixo. Eu não sou tão como Joana. Parou a palhaçada. Se você está aqui, minha filha, tem um pouco de consciência, você tem um pouco de luz. Você não pode ser tanto quanto ela, mas você também é o quê? Iluminada. Mesmo porque a sua essência, que é o self, é tão divina quanto a dela. Qual é a diferença? E aí a gente começa a ver por que as pessoas, principalmente espíritas, né? Eu estou falando porque eu não posso falar de outra religião, mas colocam Jesus num patamar completamente inalcançável. Não, porque Jesus é Jesus, né? Então Jesus pode tudo porque ele é Jesus. Idolatra. E não é esse a nossa...
Obrigado, presente a Casa Espírita. Se você morar com a Araci uma semana e você tiver produtos de beleza, vestir, La Roche, você vai ver que eles desaparecem, né? Então, assim, né? Mas brincando, mas é verdade, gente. As pessoas, elas não têm ideia do que seja. E idolatria ao Rossandro, exatamente. Entendeu? É. E aí a gente começa... mas aí a pessoa começa a fazer... É muito doido, gente. Você, assim, as pessoas, elas... Sabe uma coisa que eu aprendi quando eu fui trabalhar na Record? Tinha um monte de atores lá famosos. Agora, mais ou menos, né? Uns famosos, não sei, né, gente, como é que tá a situação. Porque eu não consigo mais ver as novelas da Record, não sei por quê. E aí, tinha um monte de ator. A primeira coisa que entrou na minha cabeça foi, tipo assim, eu entrei lá já zero deslumbrada. Assim, para mim, se fosse um diretor ou se fosse o servente que limpava o banheiro, era a mesma coisa. Então, assim, a minha chefe falava assim para mim, porque você tem que chegar para fulano e fazer uma média com fulano. Cara, aquilo me dava um ódio. Eu falei, não vou fazer média com ninguém, senhora. Não vou fazer média com ninguém. Eu vou ser eu com fulano, com ciclano, com Beltrano, com o seu Edir Macedo, com qualquer coisa. Entendeu? E as pessoas, quando o seu Edir passavam, se arrumavam assim, eu não estava nem aí. Aliás, em cima da minha mesa ficava um livro de Joana de Ângeles, entendeu? E não estava nem aí. Não vou ficar... E as pessoas babavam o ovo. Era impressionante. Quando eu era do merchandising, então a gente tinha muita amostra grátis, né, gente? A merchan da pizza, pede 18 pizzas. A gente só comia uma, né? Estou brincando. Mas assim, a gente tinha... Então, sobrava muita coisa, a gente dava para o pessoal da arte, pessoal de não sei o quê e tal. E as pessoas... Né? Porque o merchan... E eu ficava olhando assim, falando, cara, tipo, isso tudo por uma amostra grátis, assim, ou eu compro uma pizza para você dessa no mercado, eu dou para você, entendeu? Mas era assim, e é surreal. E essa babação de ovo, e aí você vai vendo aquela falsidade, aquela coisa, isso é tosco. E as pessoas não veem nelas o que elas veem nas outras. Por isso que tem idolatria. Por isso que quando você lê a Bíblia, você vai ler, né, adorarás somente o seu Deus. Aliás, Jesus, quando é tentado no deserto, né, pelo próprio ego dele, tá? Não é um demônio, não são espíritos trevosos, nem uma falange demoníaca, tá? É o próprio ego dele, que é o Lúcifer, luz, que é o de ficar lucificável. Ele vira para Jesus e fala assim, eu posso te dar isso? Ele começa a mostrar o que pode dar, e Jesus responde, adorará somente a Deus. Né? O que é isso? O que é adorar a Deus? Você é adorar a tudo isso que você tem dentro de você, a esse Deus interior, a esse self. Não adorar nada fora de você. Entendeu? Você não pode ter uma... eu adoro o Rafa é maravilhoso, eu não consigo ficar longe do Rafael. Isso é projeção de sombra. Eu vejo nele o que eu não vejo em mim. Isso não é saudável, nem em nenhum tipo de relacionamento. Relacionamento amoroso, pior ainda. Porque depois você morre e vai para os infernos. E a pessoa que você idolatrou vai para o céu, feliz da vida, porque se benzeu, se separou de você. Mentira, gente, tá? Entendeu? Mas, quase isso. Mas você veja, e a gente faz isso. Quantas pessoas não matam porque... fulano matou a namorada porque ficou com ciúme da namorada. Fulano tem que fazer uma terapia, fulano. Entendeu? É muita doideira. Oi? Mataram John Lennon, mataram Gandhi, mataram Jesus, e aí você começa a observar, não sei se é para mim, mas eu estou dando tchau. Oi? Para quem aqui, gente? Gente, alguém olha para trás? Todo mundo olha para trás. Quem reconhece a amiga, dá tchau para a amiga. Isso. Beijo, Flor. É você? Você? É ele. Lá, criatura, gente. Isso aqui é uma pessoa que tem o quê, gente? Tá vendo? Ele tem autenticidade, tá vendo, gente? Eu falei, olha todo mundo. Ele, eu não vou olhar porcaria nenhuma. Entendeu? Eu sou eu. Só não tá individualizado. É maravilhoso, tá vendo, gente? Eu vou olhar o quê? Lavou com a massa. Entendeu? Olha lá, maravilhoso, gente. Lindo, pessoa individualizada, pessoa plena, né? Enfim, mas vocês compreenderam? Então, a primeira coisa, a primeira pessoa que tem que receber a sua misericórdia é quem? E se você não enxergar em você, é para o seu
inimigo, é para o outro, é para aquilo que me incomoda, é para aquilo que me cutuca. Eu tenho sempre que estar pensando. Se eu quiser ter paz interior, a paz começa em mim. Eu preciso usar desse mecanismo do inconsciente de projeção para poder introjetar em mim, fazer a reintegração dessa sombra. Toda necessidade emocional do outro, assim, uma necessidade mais grave do outro, é um apego que essa projeção que você tem. Toda necessidade emocional que alguma pessoa tem, aonde ela manifesta um transtorno, uma ansiedade, alguma coisa, porque não tem isso, não tem fulano, não está perto de ciclano, é uma manifestação da sombra. Vou repetir. Adoro quando tem um negócio assim, adorei. Vamos lá. Toda manifestação, né, de afeto, de emoção, quando eu não consigo ficar perto do outro, ou sem o outro, eu me sinto mal quando o outro vai embora, eu sinto uma carência, sinto um vazio, é uma projeção da sua sombra. Porque quando você está com o outro, dá a sensação de que você está preenchido, pleno. E, na verdade, exatamente, não é bem assim. Isso é um amor romântico, se você leu, entendeu? Se você viu aquele filme, a pessoa fala, você me completa, você queima o filme, tá? Você não indica, você bota lá no comentários, ilusório, tenso, não gostei, tá? Oi? Mentiras, exatamente. Transtornos. Pode escrever qualquer coisa nos comentários, tá? E se, inclusive, você tiver filhos e você vir que na Disney fez um negócio desse, você queima o filme da Disney. Você diga que a Disney... Ah lá, fica esperando. Adorei a amiga que é freudiana, que espera o príncipe, você vai consultar com ela, tá? Então, assim, e a gente espera que aquilo venha para nos saciar. Isso é sombra, gente. E aí o que acontece? Por isso que a gente fala, a paixão dura muito pouco tempo, porque a paixão é essa projeção. Depois que acaba essa projeção, que vem o amor. Então, se você quiser ter um relacionamento saudável e duradouro, preste atenção, Rafael, porque você está com uma namorada nova, então preste atenção. Se você quiser ter um relacionamento duradouro, você entenda o que você está buscando na sua namorada. E bota dentro de você rápido, entendeu? Em mim. E se depois desencantar, vai fazer uma terapia porque desencantou, porque estava o quê? Só na sugação, então não rola, entendeu? Negócio de laranja pela metade, não dá não. Nada desse negócio. Essa é a tampa da minha panela. Você não achou nada, essa é uma panela com tampa, tá? Veio com tampa. O quê? O romantismo é dependência afetiva. Se você ficar no romantismo, você cai na dependência afetiva. Não, a gente tem que entender. As pessoas acham quando a gente começa a falar, né? Ai, porque eu preciso... Você quer ver a frase que é bizarra? Eu preciso de alguém que... 2 pontos. Que seja assim, que você faça isso. Cara, começa a olhar, porque você está buscando fora uma coisa que você não vê dentro. Ah lá, deu tenso. De uma ex-amiga sua, que não estou brincando. Ah, tá, pergunta meio grande. Pode servir para todo mundo, então você fala no microfone. Pô, maravilhoso. Essa busca idealizada... Tá me ouvindo? Sei lá. Essa busca idealizada que o ser humano tem pela sua alma gêmea, para se completar, na verdade, você buscar o seu inconsciente masculino ou feminino, né, de acordo, para você buscar o seu ânimo e a sua ânima para se aceitar e se integrar completamente, os seus dois lados e todas as suas qualidades, e etc. É isso? Tipo, a alma gêmea não existe, todo mundo é completo. Casa comigo. Vamos casar e ser felizes, ser plenas, amiga. É exatamente isso. Fantástica. Tipo, existem almas afins. É isso, Brasil. É esse o Brasil que eu quero. É isso. Tipo, existe afinidade e desafinidades, mas todo mundo é completo e você fica com quem você quer. É isso. Tá, obrigada. Perceba, você fica com quem você quer, mas você só pode querer depois que você achou o outro dentro de você. Porque enquanto você não achou, o que você tem é apego,
troubles, dependência. qualquer coisa que seja Terrível. estranha, que seja diferente. Ouviu, Jimmy? A Jimmy tá com uma cara estranha. Acha a Natália dentro de você, tá? Natália dentro de você. É porque o Jimmy tava autistando aqui, eu falei, já tá pensando aqui. Natália, um pônei branco, caminhando assim, e o casamento, e aquele... Eu tenho certeza que tá pensando nisso. Não, entendeu? e aliás, Aí eu acha a falei, Natália e acha todo mundo. Acha teu pai dentro de você. Obrigada. Acha tua mãe dentro de você. Se você não acha tua mãe dentro de você, você é aquela pessoa que vai ficar agarrada com a tua mãe. Eu conheço pessoas que têm 40, 50 anos de idade que não saem de casa. Se liga, vou dar ligadinha pra minha mãe. Mãe, roxo combina com preto? Você tá entendendo? filho Tipo, roxo só não Brasil combina com o vermelho, né? Vamos lá. ensina a desapegar, entendeu? E assim, é muito difícil. Gente, Às e o vezes, Rafa tá- relacionamento mãe e filha, pai e filho, ou pai, é pior, assim, porque você não enxerga a pessoa em você e você quer ter Não, aquela e o Rafa pessoa. está falando uma coisa tão séria, porque você sabe aquele caso de pai rico, filho pobre? Por que isso acontece? Porque o filho não enxerga o pai dentro de si. E aí, às vezes, ele até quer enxergar, então ele cobra a valorização daquele pai. Ele não vê, ele não tem que ver. Quem tem que ver é você. Porque o dia que você enxergar, você vai fazer. Agora, enquanto você quiser que o outro veja em você o que você não vê em você, se você mesmo não vê, como é que o outro vai ver? Quem diz o valor que você tem para os outros, quem diz o que você é para os outros, é você. O nome disso é autoridade moral. Autoridade, autoria da sua moral, das leis que regem você, daquilo que você é, daquilo que você pensa. Autoridade moral. É por isso que muitos pais hoje, educando as crianças, não têm o quê? Autoridade moral, porque nem eles sabem o que tem que fazer. Fica com medo da criança. Porque eu vou estar fazendo a criança sofrer. Então, você não vai dar uma bronca nunca no seu filho. Entendeu? Tem medo da criança chorar. Então, assim, acontecem trilhões de coisas. E, gente, tudo que a gente falou em relação, como a amiga falou, ânimo, de você buscar no outro, de você buscar, é exatamente isso. Então, quando a gente fala de Jesus, né, como um modelo, busque Jesus aonde? Dentro de você. Cara, linda, quando você não consegue fazer esse desligamento, vira complexo. O que é um complexo? Eu vou só pegar aqui pra gente, porque, nossa, gente, que pessoa fantástica, gente. Eu tô adorando essa turma, gente. Ano que vem eu vou querer dar outro curso só pra turma continuar junta. Sensacional a turma. Né, Rafael? Sensacional. Aí fica lá você babando aquele grupo jovem, não sei por que você faz isso. Eu tinha que vir pra cá. Oi? Nem subi, vídeo. Porque aqui é bem melhor. Vamos lá, gente. O que vira complexo? Vamos lá. Você pega a sua sombra. Sombra e complexo é um negócio que está agarradinho, juntinho, amarradinho, que eles se amam, tá? Quando você tem uma visão sobre si, onde você não vê certa coisa em você, você provavelmente vê essa coisa em outra pessoa. Então, vamos supor que eu não vejo em mim a amabilidade, tá? E o Rafa, eu acho que ele é super amoroso, super amável. Então, como eu não vejo em mim isso, mas eu vejo nele... Eu morro de medo, às vezes, que ele me rejeite, porque eu não sou aquilo que eu acho que ele gostaria que eu fosse. Isso vai virar um complexo de que maneira? Toda vez que eu vir... Na verdade, esse complexo ele começa com mãe ou pai, tá? Você vai fazer... Os complexos, eles são uma ramificação. Então, se você quiser saber a origem do seu complexo, vai lá na tua infância. Vai para a mãe, vai para o pai, para você poder refletir. Então, esse complexo, ele vai ficar na sua psique, tá? Como um conteúdo que também carrega uma sombra e carrega um teor que você tem contra essa sombra. Tem gente, por exemplo, que tem uma sombra, mas tem uma sombra leve. Mas tem gente que tem uma sombra hardcore. Por exemplo, se você aprendeu... Aliás, isso está no livro da nossa querida Nise da Silveira, psicografada por Iraci, a estrela Barbie Médium, né? Se eu fosse Nise, eu também pegava Iraci para psicografar um negócio. Que ia ficar linda, né, gente? Foto minha, foto dela, maravilhoso. Então, assim... E você vai achar nesse livro um capítulo chamado Fúria Oculta, que ela vai falar daquelas pessoas que têm aqueles acessos de raiva. E ela vai falar que a raiz disso, muitas vezes, é lá na infância, quando você aprende que você não pode ter raiva. Como é que você aprende que você não pode ter raiva? Quando você é uma criancinha, fica puta e a mãe tenta acabar com aquele negócio. Não fica bravo, já está ensinando. Ou quando você fica bravo e a mãe vira para você e fala, não, faz isso que é feio. Não. Ou seja, quando ela tenta acabar com a sua raiva, ou quando ela diz que a sua raiva é
errada. Tanto um quanto o outro vai dar esses acessos de fúria, que a pessoa quebra tudo e faz essas questões. Então, a raiva está aqui no complexo, certo? Você está aqui, na consciência. O seu complexo está no inconsciente. O seu complexo, quando ele toma você, ele toma porque o seu inconsciente manda, não é porque você quer. Então, esse complexo, quando ele te tomar, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai te envolver, ele vai fazer com que você perca a vontade e que você haja em cima dessas energias. Então, vamos dar um exemplo. Pessoa que tem um complexo de inferioridade, tá? Toda vez que ela se deparar, e isso vem muito do pai, tá? O pai não é só a pessoa física, mas é a crença e o valor, tá? Esse complexo paterno fala de crenças e valores. O pai. Então, se eu tenho um complexo de inferioridade, que eu me acho menos, me acho ruim, me acho alguma coisa, eu encontro, por exemplo, um Luiz Mário da vida, que para mim é, sei lá, uma pessoa que eu admiro muito, esse complexo de inferioridade me toma. Aí eu começo a agir que nem um poodle adestrado do lado do Luiz Mário, sabe? Dou a patinha, sento, rolo, falo, ai, Luiz Mário, beijo o pé dele, né? Pega as coisas dele, fico carregando, fico fazendo um monte de coisa. A gente viu essa cena no Congresso, foi cheio, né? Mas, enfim, né? Mas é só a gente abafa o caso, que no Congresso foi pura magia, né? Então, assim, aí a gente começa a refletir, entendeu? A pessoa, assim, aí você vê aquelas coisas, nada contra, a pessoa pode demonstrar um carinho, mas você vê nitidamente que a pessoa, ela tem medo, sabe? Ela vai, Então, assim, isso é um complexo, e ela não consegue sair disso. Ela não consegue. O complexo só vai embora quando ele quer. E, às vezes, ele fica fixado. Quando o complexo fica fixado, imagine um outro complexo seu pode te tomar, harmônico ou desarmônico, porque tem complexo harmônico também. Aquela coisa que a gente aprendeu bem, que toma e você vai. Superioridade, não. Complexo harmônico. Como assim harmônico? Se eu tiver que falar aqui, ou tiver que falar no Citibank, né? Citibank agora, quilômetros de vantagem Hall, sei lá o que é aquele negócio, eu vou estar do mesmo jeito. O mesmo jeito que eu fico nervosa para falar aqui foi o mesmo jeito que eu fiquei nervosa para falar lá. Ou seja, nada. E a mesma preparação que eu fiz, que eu estou fazendo aqui para falar para vocês, que eu olho no entendeu? Que eu olho assim no telefone qual é o tema, foi o que aconteceu. Eu só fiquei sabendo o tema quando eu entrei no palco, sentei, olhei para, não lembro qual era as meninas que estavam lá e perguntei: "Qual é o meu tema?" Aí a menina pegou, falou, olhou na internet e falou: "O caminho para a plenitude." Falei: "Ah, tá bom." Nem eu nem Luiz Mário tínhamos feito nada. Por quê? Isso é desleixo? Não, porque a gente só funciona assim. Porque eu faço tanto, eu acho que para mim é normal, entendeu? Já está internalizado. Então, é um complexo harmônico. Então, quando vem uma ansiedade natural de falar, como assim uma ansiedade natural de falar? Eu estou sentada lá, eu estou de boa, não sei o quê, mas na hora que você levanta, dura uns 5 segundos, fala: "Ai, meu Deus, agora eu vou falar." Muito rápido. E aquilo passa. Eu estou acostumada, essa ansiedade é um complexo harmônico. Ela vai me tomar, mas eu vou ficar tranquila. Quando eu perco a vontade, esse complexo me toma, se ele não sai daqui, outros complexos começam a tentar me tomar, não vão conseguir e vão aparecer aqui fora como alucinação. Ou as vozes que eu estou ouvindo, porque os complexos têm vozes. E me paralisa, eles falam. Como é que você trabalha para cortar isso? Como é que você trabalha para cortar esse momento que você entra no complexo e fica na mão do palhaço, né? Você não trabalha isso. O complexo, ele vai te tomar, aceita que dói menos, tá? O que você vai fazer? Você vai tomar consciência que esse complexo está te tomando e vai fazer todos os passos que a gente falou para que o complexo deixe de ser desarmônico para se tornar um complexo harmônico. Entendeu? Você vai fazer esse trabalho, porque ele vai te tomar o tempo todo. A grande coisa é a gente saber lidar com ele. É como se fosse uma corrente do mar, tá? Imagina que tem um mar cheio de correntes. Uma corrente fria, por exemplo, me toma e aí eu mudo porque eu estou na corrente fria. Então muda a temperatura do meu corpo, muda a maneira que eu nado e eu não sei o que acontece, aquela corrente me leva para um lugar e eu vou parar num lugar que eu nem sei porquê. Certo? Isso é um complexo de tomar. Agora, se eu sou um peixe sábio, a corrente fria vai me tomar, eu vou perceber as alterações, mas eu vou perceber que eu estou caminhando para um lugar, porque a corrente me leva até esse lugar. Então, conscientemente, eu já vou percebendo que energias me levam para lá. Como é que eu vou lidar melhor com essa corrente? Será que eu paro? Será que eu me debato? Será que eu faço isso? Então vou seguindo desse jeito? Pronto. Essa é a diferença. Entendeu? Sim, lógico. O complexo de inferioridade pode gerar, sim, uma falsa ideia de superioridade.
Você quer ver quem faz isso? Pessoas arrogantes. Que tem a baixa autoestima lá no alto, né? A autoestima desapareceu, foi tirar férias, e ela precisa de babar ovo, ela precisa de ter pessoas que concordem com ela. Se a pessoa não concordar, tá de má fé, e não sei o que, ela vai se afastando, vai ficando solitária, vai parando de falar com as pessoas. Ela parece forte, mas ela é o quê? Tosca. Complexo de inferioridade, tomada por aquele troço, e nada que relembre ela que ela é uma pessoa mais ou menos, entendeu? Serve. Que horas acaba, Cris? Acabou já. Ah. Deixa fazer. Está tendo uma tarefa de raiva? Deixa fazer. Depois, quando você vira, você fala assim para o seu filho. Qual é o nome dela ou dele? Fala Bernardo. Ó, Bernardo, Lucas ou Mariana, que vai ser a terceira filha. Estou brincando. Oi? Como assim? Né? Ela veio aqui? Né? Bernardo, Lucas, olha só. Né? Vamos supor que seja Bernardo. Bernardo, olha só. Eu entendo você estar com raiva. Realmente isso gera raiva. Mas vamos trabalhar isso. Por que te deixou tão irritado, meu filho? Espera ele acalmar. Ah, porque fulano é assim, assim, assado. Tá, mas aí você vai fazer a mesma coisa com ele. Você já vai mudar as crenças e valores dele. Tá, mas se é assim, assado, é uma coisa ruim, por quê? Vamos pensar de um outro jeito? Vamos ver a pessoa que é assim, desligado, mas desligado para o bem, ou alguma coisa assim para o bem? Você vai começar a conversar. Você fala, filho, você tem que entender que você também é assim. E que isso não é nem bom nem ruim. Você não precisa ficar com raiva dele. Se ele manifestou isso de uma forma errada, deixa ele manifestar. Mas você não precisa ficar desse jeito. É só você ver que você tem também, que a coisa calma. Mas não diga para ele que ele manifestou, que ele fez alguma coisa errada. Não, fala, natural você ter raiva porque você não sabia disso. Entendeu? Então, a raiva para ele vai sinalizar sempre alguma coisa que ele não sabia. Olha como a educação é diferente. Entendeu? Devia, porque eu só sou mãe de cachorro. Né? Eu não tenho porquê, gente, porque eu já tive vários filhos na outra vida. Tive vários, passei por todos os problemas. Aí eu vim, ó. Entendeu? Tem que ver as criançadas de luz. É não, Rafa? Maravilhoso. Maravilhoso. As crianças tudo sentadas. Mesma coisa. Porque a minha filha mais nova era assim, ela se estribuchava no chão e deixava se estribuchar. Vai fazer o quê? Não? Agora, o meu neto tem 1 ano e 9 meses, já faz isso. Lá já. Deixa se estribuchar. Não, só que... Não, deixa estribuchar. Deixa estribuchar. Né? Agora, se ele estiver estribuchando no meio de algum lugar, você usa autoridade, né, moral para falar porque não precisa fazer aqui. Mas se ele estiver estribuchando em casa, 2 trabalhos para ele. Estribuchar e destribuchar. Entendeu? Querido, dá licença, né? E depois você vai falar, depois que ele acalmar, você fala, né, meu filho, não precisa ficar muito nervoso, eu te entendo. Pirraça, é. Porque ele tem 1 ano e ele não vai entender muito bem o que é, entendeu? Gente, eu vou terminar. Essa é a última pergunta. Exato. É uma coisa consciente que você tem. É uma coisa que você tem consciente. A gente chama de harmônico porque ele não te toma. Você percebe que ele está em você e você guia ele de uma maneira... Guia não, né? Você consegue entrar na onda dele de uma maneira tranquila. Exatamente. Foi, gente. Vou fazer a pressa. Só tem uma última pergunta, que é a última mesmo. Se apareceu a doença, é um complexo desarmônico. Se você transforma em ele harmônico, a doença some imediatamente. Foi, gente? Uma pena que há pouco tempo também, hoje eu estou assim. E a gente teve um convidado especial hoje, gente. Palmas para o Rafa. O Rafa foi muito legal. Né? Tava Lindo, com saudade, né, tava gente? com saudade. Rafa é muito fofo. Então, a gente vai fazer a nossa prece para a gente poder... Que bom que você chegou, né, amor? Senta aí para fazer prece. Tô brincando, gente, tadinho. É lindo, né, gente? Olha que criança maravilhosa. Haroldo, temos que ver. Você tem que perguntar para a Iraci. Se a Iraci quer, a gente chama. A Iraci que tem que dizer fulano, Beltrano, entendeu? Aliás, talvez eu esteja com ele em Brasília.
mas acho que ano que vem só. Eu estava pegando um palestrante. Vamos fazer a nossa prece, gente? Vamos lá. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida. E agradecemos, Senhor, por tudo que temos em nós. E pedimos perdão pela nossa ignorância, pelos marginalizados que estão dentro de nós. E pedimos que tenhamos a coragem e a força de aprender a acolhê-los, de aprender a ouvi-los, de aprender a manifestá-los, para que possamos ser integrais e assim encontrar a paz interior. E pedimos a Joana que nos guie nessa jornada de renovação, de ressignificação de crenças e valores para esse nosso iluminar. Graças a Deus. Gente, beijo, até quinta que vem.